Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje já é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, última semana de outubro, último dia de outubro. Eu espero que estejam todos bem, certo? Espero que as atividades estejam todas em ordem também, todo mundo entregando tudo no prazo, bem bonitinho, para não haver correria no final do ano. Pessoal, nós vamos continuar então com o assunto do livro de gramática que nós estávamos vendo na aula anterior, tá? Então eu preciso que vocês peguem o livro e que abram o livro na página 121 para nós darmos continuidade. Nós vamos lá para o exercício 48, certo? O assunto continua sendo transitividade verbal. O que é transitividade verbal? É saber se o verbo ele é objeto direto, aliás, se ele é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, se ele é um verbo intransitivo, se ele é verbo de ligação, ou seja, saber que tipo de complemento esse verbo precisa, tá? Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai precisar de um objeto direto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um objeto indireto. E existem verbos que são intransitivos, eles não precisam de nenhum complemento, tá? Então, não vai ter nada para completar o sentido dele, porque ele é autossuficiente, ou seja, ele tem sentido completo, tá? Então, o exercício 48, ele está trabalhando com a questão dos pronomes. Às vezes, o objeto direto, ou às vezes o objeto indireto, ele não está representado por uma palavrinha, tá? Então, comprei o doce. Então, o doce aí é um substantivo. Mas eu posso falar assim, comprei o. Então, esse o é um pronome oblíquo que eu usei para evitar a repetição. Então, por exemplo, Maria mora perto da minha casa, Maria é uma excelente aluna, Maria é muito animada, Maria é legal, Maria faz todas as lições. Aí, de repente, eu canso de usar a palavra Maria, porque ela foi repetida muitas vezes, eu posso trocar esse Maria por ela, ou até mesmo pelo pronome oblíquo a. Eu a vi na escola, tá? Então, aí você evita a repetição. É o que o exercício fala aqui, ó. Reescreva as frases, substituindo a segunda ocorrência das palavras indicadas por um pronome oblíquo, de forma a evitar a repetição. Então, por que, que a gente acaba trocando um substantivo por um pronome? Para evitar a repetição, como nesse caso aí que eu falei da Maria, tá? Então, na letrinha A está escrito assim, ó. Raquel viu a criança e botou a criança no colo. Então, você não vai escrever essa frase desse jeito, repetindo duas vezes a palavra criança, tá? Então, o que você vai fazer? Raquel viu a criança e botou-a no colo. Então, esse azinho aqui está no lugar dessa palavra criança. Ah, mas se eu quiser trocar da primeira? Pode também. O exercício está pedindo para trocar só da segunda, lá, substituindo a segunda ocorrência. Então, aí no seu livro, você coloca só essa respostinha aqui. Raquel viu a criança e botou-a no colo. Eu coloquei essa daqui também só para você ter uma ideia. Raquel viu-a e botou-a no colo. Então, eu posso substituir esse a criança aqui por o pronome a também. B. Léo agitava o braço e depois encolhia o braço. Então, de novo, duas vezes a mesma palavra, o texto fica empobrecido, o texto fica cansativo, repetitivo, quando você acaba aí colocando as mesmas palavras, né? Então, os pronomes existem para isso, para dar mais uma possibilidade de escrita para nós, tá? Então, o que eu posso falar? Léo agitava o braço e depois encolhia o. Então, esse o aqui se refere à palavra braço. E se quiser trocar o primeiro e o segundo? Pode também. A frase vai ficar assim, ó. Léo agitava o e depois encolhia o. É uma questão de gosto. O exercício está pedindo apenas a primeira forma aqui, tá? Sem problemas até aí, eu acho, né? Então, reescreva no seu caderno a frase A, Raquel viu a criança e botou-a no colo. E a frase B, Léo agitava o braço e depois encolhia o. 49. Procure no texto Amor à Primeira Vista os 4 pronomes pessoais de caso oblíquo relacionados a seguir e escreva no caderno que verbo cada um complementa. Então, agora eu preciso que vocês numerem as linhas do texto. Vocês vão achar qual é a linha 1, qual é a linha 11 e qual é a linha 13. Lá na linha 1, você tem duas vezes o lo, tá vendo? Tanto a letrinha A quanto a letrinha B falam do lo. Então, você vê lá no texto da página 120. Pega lá o texto. Vê-lo e amá-lo foi obra de um minuto. Então, esse primeiro lo se refere a qual verbo? Ver. E o segundo, amá-lo, se refere ao verbo amar. É isso que está pedindo. Olha, escreva no caderno que verbo cada um complementa. Ver quem? Amar quem? Amar
ver ele e amar ele. Mas a nossa língua não permite um pronome pessoal do caso reto depois do verbo. Então, eu não posso falar, eu vi ela, eu amei ela. A nossa gramática exige um pronome do caso oblíquo depois do verbo. Então, você vai falar o quê? Vê-lo e amá-lo, do jeito que está escrito na linha 1. Agora eu preciso que você vá lá na linha 11. A linha 11 está no quarto parágrafo. O quarto parágrafo começa assim, ó. Ficou no meu colo bastante tempo, quase imóvel, agitando vagamente um braço ou uma perna, me fitando. Então, é esse me aí que o livro, que o exercício 49 está se referindo, tá? Então, esse me está completando o sentido de qual verbo? Fitar. Fitar quer dizer observar, né? Grudar os olhos em. Então, ele estava me fitando. Eu não posso falar ele estava fitando eu, né? Porque a nossa língua não permite essa construção. Então, no lugar desse pronome reto, eu tenho que colocar no pronome oblíquo me. O exercício está pedindo. Qual o verbo que ele está completando? Esse me está completando o sentido do verbo fitar, tá? Um pouquinho mais para baixo, você tem lá no quinto parágrafo, assim, ó. Houve um momento em que ele pôs a mãozinha no meu rosto e deixou-a, tá? E deixou o quê? Deixou a mãozinha, certo? Então, esse a aqui está completando o sentido do verbo deixar. Deixou o que? Deixou ela, mas eu não posso falar deixou ela, eu tenho que colocar no lugar desse ela um pronome a, tá? Então, lá na linha 13, qual é o verbo que está completando o sentido aqui? Deixar. Então, vê-lo, amá-lo, fitar-me e deixá-la. Certinho? Ou deixou-a estar assim, melhor ainda. Sem problemas? Então, o que está em azul aqui é a resposta do exercício 49. Exercício 50 também continua com substituições, tá? Substitua as expressões destacadas nas frases abaixo por pronomes pessoais oblíquos. Relembrando, os pronomes pessoais oblíquos são o, a, os e as. O referindo-se a ele, o a referindo-se a ela, o os referindo-se a eles e o as referindo-se a elas. Eu vi elas na festa. Nossa língua não permite falar isso. Eu vi ela. Vi ela, aliás, é o quê? Uma rua estreitinha, viela, né? Então eu tenho que falar eu as vi na festa. Eu não posso falar eu vi eles na festa. Eu tenho que falar o quê? Eu os vi na festa. E o mesmo acontece se fosse aqui no, vi ele, ou vi ela, né? Vi elas, ou vi eles. Então aí você vai trocar o substantivo pelo pronome pessoal. Você vai trocar o substantivo pelo pronome pessoal oblíquo. Atenção à grafia dos verbos. Alguns verbos, eles trocam um pouquinho o final deles, tá? Então, vamos ver. Na letrinha A, o professor recomendou esse livro, vou comprar o livro. O professor recomendou esse livro, vou comprá-lo. Então, esse lo aqui está substituindo o substantivo, o livro. Eu não quero repetir, eu não quero falar. O professor recomendou esse livro, vou comprar o livro. Então, eu vou refazer a segunda frase e vou colocar um pronome, vou comprá-lo. B. A sua atitude nos agradou muito. Consideramos exemplar a sua atitude. Ou seja, eu não quero repetir duas vezes a palavra atitude aqui e aqui, então eu vou reescrever a frase. A sua atitude nos agradou muito. Consideramos-la exemplar. Olha, aqui ficou um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Eu não poderia colocar aqui, ó, consideramos a. Existe uma regra que diz que quando esse verbo termina em S, você tem que tirar esse S, tá? E aí você vai trocar por lá, certo? É um pouquinho diferente, mas não é nada também que a cabecinha de vocês não consiga entender. A letrinha C é mais fácil, olha lá. O estoque de fraldas está acabando. Vou repor o estoque de fraldas. Eu não quero escrever o estoque de fraldas de novo. Então, o que eu vou fazer? O estoque de fraldas está acabando, vou repor-lo. Eu não posso escrever, vou repor ele. Nossa língua não permite que você use um pronome reto depois de um verbo. Você tem que colocar no pronome oblíquo. Vou repor-lo. Então, que substituições você fez aqui? Vou comprá-lo, consideramos-la exemplar e vou repor. Então, essas respostas em azul
são aquelas que você deve escrever aí no seu livro. O exercício 51, pessoal, lá na página 122, não precisa fazer, porque ele é o mesmo exercício que foi pedido no exercício 49. Para mim, eu acho que eles acabaram errando. Então, o 49 e o 51 são iguais, são idênticos. Então, não precisa fazer, que já fizemos o 49, tá? Agora, o 52. Diga se os termos em destaque são objeto direto ou objeto indireto. Então, relembrando, o objeto direto é o complemento de um verbo sem preposição. Vou comprar o livro. Então, o livro é objeto direto. Por quê? Porque entre o comprar e o livro não tem uma preposição. Objeto indireto, preciso de dinheiro. Preciso de quê? De dinheiro. Esse de dinheiro é objeto indireto porque você tem uma preposição ali para juntar o verbo ao complemento. Então, veja lá. A diretora queria premiá-lo pela ajuda na organização da festa. Então, a diretora queria premiar quem? O João, o Pedro, tá? Queria premiar ele. Mas como nós não podemos escrever aqui premiar ele, eu tenho que trocar esse ele pelo lo. Só que o verbo, né, continua sendo um verbo transitivo direto e esse lo aqui é um objeto direto. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Quem premia, premia alguém ou alguma coisa. Letrinha B. Elas me viram na praia este final de semana. Elas viram quem? Eu. Mas eu não posso falar elas viram eu. Então eu tenho que trocar esse eu por um pronome. Esse pronome é o me. Mas o verbo continua sendo um verbo transitivo direto e esse me é um objeto direto, porque ele está no lugar de eu. Fiquei zangada com ele, não o procuro mais. Fiquei zangada com ele, não procuro ele mais. Nossa língua não permite falar não procuro ele, além do que a frase ficaria repetitiva. Então eu troquei ele por o. Mas o verbo é transitivo direto, porque quem procura, procura alguém ou alguma coisa. Então o verbo é VTD e esse o aqui é um objeto direto. Observe, premiar, ver e procurar são verbos que precisam de um complemento sem preposição, tá? Por isso que o lo, o me e o o são objetos diretos, 3 aqui. Por quê? Porque não tem uma preposição, tá? Agora dá uma olhadinha na frase D. Gilmar me pediu ajuda para consertar a internet. Gilmar me pediu o quê? Pediu para quem? Pediu para mim, tá? Ele pediu o quê? Ele pediu ajuda para mim. Então, aqui você tem a preposição para. Eu não posso falar para eu, né? Mas eu posso falar me pediu. Então, pedir aqui é um verbo transitivo indireto e o complemento dele é um objeto indireto. Pediu para quem? Pediu para o João, para Pedro, para Maria, tá? Então, é esse para aí que deixa esse verbo transitivo indireto e o complemento dele um objeto indireto. Letrinha E. Helena está bordando a avó. Bem, a avó lhe ensinou como fazer. A avó ensinou para quem? A avó ensinou para Helena, para ela. Esse para ela também pode ser escrito como lhe. Então, o verbo é um verbo transitivo indireto e o complemento é um objeto indireto, tá? Então, olha, não muda nada do que nós vimos até agora. Você tem que observar se o verbo precisa ou não de uma preposição. Se ele precisa de preposição, ele é um verbo transitivo indireto e o complemento dele é um objeto indireto. Se ele não precisa de preposição, ele é um verbo transitivo direto e o complemento dele é um objeto direto. Agora, mais um exercício. Lá na mesma página 122, mais um exercício para trocar o substantivo por um pronome. Então, vamos lá, 53. Reescreva as frases, trocando o termo em destaque pelos pronomes oblíquos, o, a ou se. Faça as mudanças necessárias nos verbos e nos pronomes. Então, às vezes, você não muda só o pronome, você precisa dar uma ajeitada, alguma modificação no verbo também. Então, veja lá. A fila estava enorme e fizeram Luiz voltar amanhã. A fila estava enorme, a resposta, né? E fizeram-no voltar amanhã. Eu não posso escrever assim, ó, e fizeram ele voltar amanhã. Eu tenho que trocar esse ele pelo o.
Só que como aqui já termina em N, então eu vou acrescentar um N também. E fizeram no voltar amanhã. Tá? Então, esse no é a mesma coisa que Luiz. Anime a sua pessoa. Anime-se. Esse se está falando que é para você se animar. É uma ação reflexiva. Você mesmo vai fazer alguma coisa e você mesmo vai se animar. Tá? Encontrei Joaquim na praia. Esse Joaquim pode ser substituído por ele, só que a nossa língua não permite. Encontrei ele na praia. Então aí você tem que trocar o ele também por o. Encontrei-o na praia. Letrinha D. Fica ligando e pedindo ajuda a nós. Alguém, né? Fica ligando e pedindo-nos ajuda, tá? Então, esse a nós aqui pode trocar também por nos. É o que o exercício pede, tá? Letrinha E. Precisamos definir o dia da festa junina. Precisamos definir ele. Nossa língua não permite isso. Então, eu tenho que falar o quê? Precisamos defini-lo. Se fosse no lugar de dia, se fosse a data, ficaria assim, ó. Precisamos definir lá. Tá? Se fosse os dias, defini-los. Se fosse as datas, defini-las. Então, você faz aí a concordância, tá? Quem precisa, precisa alguma coisa, precisa definir alguém ou alguma coisa. Precisamos defini-lo. Queremos cumprimentar Maria pela vitória, tá? Aí eu posso trocar Maria por ela, só que não nessa frase, porque a nossa língua não permite. Queremos cumprimentar ela pela vitória. A transformação aqui tem que ser por um pronome oblíquo, não pelo pronome reto ela. Então, o que você faz? Queremos cumprimentá-la pela vitória, porque a nossa língua não permite aqui o ela. Pode parecer complicado, pessoal, mas não é. Nós, como falantes da língua, nós estamos acostumados a escrever, ou mesmo até falar essas frases, tá? Nem sempre a gente fala, queremos cumprimentá-la, queremos vê-lo, eu vi, mas é de bom grado, né? O nosso ouvido agradece quando você usa bem um pronome oblíquo. E relembrando, né? Voltando só um pouquinho aqui, olha. A gente relembra aqui que verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento sem preposição. Quem vê, vê alguém alguma coisa. Quem procura, procura alguém alguma coisa, né? Aqui, olha, quem premia, premia alguém ou alguma coisa. Agora aqui, esses três são verbos transitivos diretos e os complementos são objetos diretos. Agora, quem pede, pede alguma coisa para alguém. Então, esse me aqui já é um objeto indireto, porque ele precisa do complemento, de uma preposição para chegar ao seu complemento. E Helena está abordando bem, a avó lhe ensinou como fazê-lo, a avó ensinou para ela, a avó lhe ensinou. Quem ensina, ensina alguma coisa para alguém. Então, esse ensinar aqui é um verbo transitivo indireto e um complemento dele é objeto indireto. O exercício 53 que nós acabamos de fazer também só pediu para substituir aqui os substantivos, né? No caso aqui, substantivo próprio ou substantivo simples, pelos pronomes. O o se refere a ele, o a se refere a ela, e esse se é quando é uma ação reflexiva. Eu mesma faço, eu mesma recebo a ação. Por exemplo, eu me cortei, ela se viu no espelho, certo? Então, eu acredito que não tenha nenhum problema. Só para retomar aqui esse exercício 48, que foi o primeiro que nós fizemos, também, né, tratou aqui, todos esses exercícios estão tratando da substituição de um substantivo por um pronome. Botou a criança, botou-a, encolhia o braço, encolhia-o, agitava o braço, agitava-o, viu a criança, viu-a. Certo, pessoal? Eu acredito que não tenha problema, depois eu deixo para vocês a lição de casa e um bom final de semana para vocês. Beijo.